Vou bater um papo neste segmento do nosso Gazeta Entrevista com o presidente do ITERACRE, o Instituto de Terras do Acre, o professor Glenilson Figueiredo, professor Nil. O ITERACRE, criado em março de 2001 como autarquia estadual, tem como responsabilidade a execução da política agrária no Estado. Teve suas competências aumentadas recentemente e também é responsável pela regularização urbana, juntamente com os parceiros. O que é a regularização fundiária, regularização urbana? É conferir um caráter legal às terras que pertencem ao cidadão, às terras que pertencem ao Estado, ao município, enfim. Existem muitos temas importantes, até porque o cidadão que tem a sua casa, que não tem o seu título, que não tem o documento da sua casa, da sua propriedade, ele é impossibilitado de captar recursos de financiamentos para benfeitorias, para reformas, e isso tira a cidadania da pessoa. Professor Nil, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Alan. Satisfação, viu? Não falei nada de errado aqui não, nesse preâmbulo não, né? Me corrija se eu cometi algum erro. Mas, Nil, a gente percebe que existe uma grande preocupação do governo do Estado em executar os programas de regularização fundiária, principalmente a regularização urbana. E vocês têm aí o plano de regularização urbana do Acre. Me fala um pouco disso. Bem, Alan, resgatando um pouquinho da história da questão da regulação fundiária, nós temos aí um atraso de 100 anos. Né? Durante a história do Acre toda, né? Durante o governo Jorge Viana, o governador Binho, isso foi relutado muito no sentido de avançar a questão fundiária, tanto urbana quanto rural. Porque o Estado do Acre ele foi criado assim, de forma espontânea, né? E aguerrida. Lutou para ser reconhecido como brasileiro. Nós lutamos para ser reconhecido como brasileiro. E as cidades foram crescendo nos pequenos núcleos urbanos que se formavam nas beiras dos rios. Com certeza. E as invasões foram proliferando. Com certeza. E hoje nós temos título emitido pelo governo amazonense, boliviano, pelo governo boliviano, peruano, pelo ex-território. Então, tudo isso agravou para dificultar cada vez mais a questão da regulação fundiária, que foi pautado nesses governos que eu citei aqui. Vamos fazer um diagnóstico? Hoje, qual é o montante, o percentual de terras legais no Acre? E o que tem que ser regularizado? Olha, assim, esse dado oficial nós não temos, mas fala-se numa proporção de 20% de terras legais e 80% de terras que precisam de regularização. Mais um pouco. Né? É mais do que isso? Durante 12 anos, né, os governos vêm se dedicando a resolver essa imbróglio. E nós tínhamos aí em torno de 90% isso, logo no princípio. Olha só. E hoje a gente já avançou e nós estamos com 30%, 40% de áreas regularizadas. Só que esse número, ele se avança cada vez mais, por quê? Porque a questão fundiária, ela não só fala a questão do título, do documento, você ter ali o documentozinho do título registrado em cartório. A questão fundiária, ela fala também da questão jurídica, né? Questão urbanística e ambiental. Nós temos que levar em consideração todos esses fatores para poder avançar a regulação fundiária. Por exemplo, porque não basta você ter a posse regularizada, ela tem que ter um conjunto de coisas. Por exemplo, as áreas precisam obedecer hoje a sua finalidade conforme os planos diretores de cada município. Isso também é levado em consideração? Com certeza. O governador Tião Viana, ele é um visionário na questão fundiária, ele sabe da importância que é a pessoa ter sua área regularizada. A prova tanto é isso, que ele vem investindo muito na regularização fundiária, vem estruturando no ITERACRE, vem estruturando nas outras secretarias, no sentido de a gente poder avançar essa regulação fundiária. Só para você ter uma ideia, não tem como fazer regulação fundiária um único ente. Digamos, a propriedade é do Estado ou do município, a prefeitura vai lá e executa só. Isso é muito difícil, é pesado isso. Até porque a prefeitura de Rio Branco tem tentado fazer isso a duras penas e é um processo extremamente penoso. Com certeza, e tem avançado, a gente sabe que tem avançado muito nisso, mas assim, é difícil porque, exemplo, vou dar um exemplo para você do Seringal Empresa, a qual nós estamos, a maioria... Rio Branco nasceu do Seringal Empresa. Isso, empresa e nova empresa. Hoje nós temos aqui aproximadamente
100 mil propriedades dentro do Seringal Empresa, onde dessas 70% precisam ser regularizadas. Ela tem uma pendência de regularização. E esse plano ele vem desse encontro, ele vem fazer esse diagnóstico, que já temos aí elaborado, e avançar quais são as proposituras para que áreas e como a gente vai regularizar cada área. Porque dentro do Seringal Empresa nós temos áreas do governo federal, nós temos áreas do governo estadual e municipal, ainda temos áreas particulares que são ocupadas irregularmente. Vamos dar um exemplo aqui dos conjuntos habitacionais. Conjuntos antigos, criados em governos passados, e que o tempo foi passando, hoje estamos em 2013, e pessoas que têm casas há 20, 30 anos não têm o direito legal sobre a sua propriedade. Vivem com uma insegurança jurídica porque tem um contrato de gaveta. Os conjuntos da Coab, vamos citar aqui, Ruilino, Jorge Lavocá, Montanhês, Esperança, Vanderlei Dantas, entre outros que eu tenho certeza que vocês vão tentar regularizar. Como é que vai ser o processo dessas áreas? Bem, o governador chamou a Coab, né, chamou o Iteracre e outras secretarias envolvidas no tema, no sentido de a gente dar celeridade a isso e resolver esse imbróglio. A Coab está fazendo uma consulta à PGE, né, que é um órgão que acompanha realmente e dá os parâmetros legal para a gente poder avançar com essa regulação fundiária. E aí, quando a gente tem esse diagnóstico pela PGE, esse parecer da PGE, que pode ser realmente regularizado, a gente vai avançar. Em especial nesses cinco conjuntos habitacional. Essas terras pertencem a quem? Ao Estado, à União, a quem? A autarquia, né, que é no caso a Coab, Acre. A Coab. Isso. E a Coab tem que fazer o quê para fazer a regularização fundiária? Olha, nesse caso, essa consulta está sendo feita porque quando houve a questão do loteamento, quando houve a venda, então houve ali uma compra, né, pelo ocupante da área. Mas a Coab, que é a Companhia de Habitação do Estado, ela pertence ao Estado. Logo, essas terras pertencem ao Estado ou elas pertencem à autarquia? Pertence à autarquia. A autarquia não teria que fazer uma doação, então, ao Estado? Ela teria que fazer uma doação para a gente poder fazer a regularização. Mas aí tem Porque aí facilita, burocraticamente, o processo de regularização, é isso? Com certeza. Então, esse seria realmente o primeiro ato, né, que seria repassado para o Estado e o governo do Estado daria início à regularização. Porém, nós temos as questões dos débitos. Né? Então, então esse é o grande imbróglio hoje que nós temos, que está sendo reavaliado, está sendo avaliado pela Coab e também pela PGE para ver como é que se dá esses procedimentos. Tendo um parecer favorável para isso e como a gente vai resolver isso, a gente vai dar um suporte mais com termo de cooperação com a Coab, juntamente com a Prefeitura, porque necessitamos que realmente os entes estejam junto, né? O próprio cartório seja um parceiro nesse processo, as associações de moradores também façam parte disso e a própria comunidade juntamente com os governos. Você tem ideia de qual seja o tamanho dos débitos, por exemplo, desses conjuntos da Coab? Não, em relação aos débitos está sendo levantado pela Coab, né? Mas chega o quê? A 60%, 70%? Em média, um pouco menos aí, né? Que é isso. 50%? É. Desses terrenos, dessas casas, tem algum tipo de débito com a Coab? Com certeza. E qual é a meta para 2013? Regularizar quantos lotes urbanos? Olha, nós temos uma meta muito audaciosa, né, que é um desafio para a gente, por regulação fundiária. Quando você começa a mexer, né, trabalhar as parcelas urbanas, você começa a identificar outras questões que, às vezes, naquele momento não foi identificado. Mas, assim, esse é o desafio. Nós temos aí 6 mil títulos para ser entregue em todo o estado do Acre, urbano e rural, né, com meta de, se a gente trabalhar de forma bem ordenada, com os parceiros, com as prefeituras empenhadas, com o sindicato, com todo mundo junto, a gente pode chegar a 7 mil tranquilamente. 7 mil? Até 2014. Até 2014. E nos municípios do interior? Onde é que o Iteracre tem avançado mais na titulação? Olha, para a gente tem sido um desafio a questão da regulação fundiária urbana, que é muito complexa, a legislação é muita legislação que exige que a gente tem que ser cumprido, normas, né? Então isso tem sido um desafio para a gente, até para aprender a fazer a regulação fundiária de forma profissional, né? Porque até então isso era feito esporádico, né? E o governador disse, vamos fazer um plano, vamos ver onde a gente vai atacar os maiores problemas que nós temos de regulação fundiária. E eles são urbanos, questão urbana. Rapidinho nós vamos zerar a questão fundiária urbana rural, que está muito fácil de ser resolvido. Agora a urbana, com certeza a gente vai se debruçar muito tempo ainda, mas que só para você ter uma ideia, nós já atuamos em 2 municípios, o Iteracre propriamente dito,
Em Marechal Tamaturgo foi entregue 760 títulos, em Jordão mais de 400, e agora estamos já em fase final para trabalhar o município de Rodrigues Alves, que vamos entregar aí 1.600. Então, esses 3 municípios, a gente vai zerar a regulação fundiária urbana. Vai dar cidadania para essas pessoas. Com certeza. E as pessoas vão poder fazer investimento, porque muitos não querem para fazer financiamento, muitos não querem fazer uma melhoria. Existe também alguma obrigação da pessoa que tem a sua terra, o seu terreno, a sua casa regularizada ali, tem a sua cidadania garantia? Regularizou, já vou logo vender. Tem gente que já pensa assim. Existe alguma obrigação ou não? Regularizou, a pessoa tem o usufruto que fazer o que quiser com o seu lote urbano? Na realidade, isso está sendo muito discutido, porque nós temos vários instrumentos de regulação fundiária, né? Então, assim, nós temos o título de concessão, nós temos o título de domínio, nós temos a CDRU, a CUEM, instrumentos, uso capião, instrumento que pode ser utilizado. Isso vai depender de cada área a ser trabalhada, a característica da área, mas, assim, a ideia é que a gente trabalhe com isso também a especulação. Porque, assim, às vezes, pessoas, quando pegam o lote, uma área regularizada, já a intenção de vender e passar à frente. E aí nós estamos trabalhando no mecanismo para coibir de forma muito enérgica isso também. Nosso cinegrafista Jair mora no Esperança, ele é doido para regularizar a casa dele, que ele está doido para vender. Ele quer vender logo e fazer dinheiro. E como é que faz com um rapaz desse? Olha, assim, até um conselho que a gente dá para as pessoas que estão sendo contempladas com a regulação fundiária, que não venda seu lote. Por quê? Porque um lote que custava 10 mil, vamos colocar por baixo, um lote que custava 10 mil, ele regularizado, ele vai valer o dobro disso, ou o triplo disso. Você está ouvindo, Jair? Então, não assim, venda seu lote. Então, a partir de agora que ele vai ser valorizado com regularização. Então, não venda, seja ela urbana, rural, quem for contemplado com a regulação fundiária permaneça na sua propriedade, porque assim, até a própria lei ela tem alguns exigências, que as pessoas não tenham outra moradia, né, que não seja contemplado com a regulação fundiária, então, para evitar também a causa da especulação imobiliária. A especulação imobiliária, que é um problema sério também. Gente, eu conversei aqui com o presidente do Iteracre, Glenilson Figueiredo, professor Nil, que bateu esse papo conosco, falando desse importante trabalho de regularização fundiária, tanto rural quanto urbana, em nosso estado, e também esclareceu as dúvidas de você de casa e do nosso querido Jair aqui do estúdio. Obrigado, viu, Nil? Obrigado você pelo espaço, e dizer que o Instituto de Terra do Acre está empenhado com toda a nossa equipe, o governador está muito entusiasta nesse processo, e a gente vai realmente chegar, a gente quer chegar aqui, final do ano, e dizer assim para você, olha, concluímos nossa meta de 6 mil, 7 mil títulos entregues, esse é o nosso objetivo, o nosso sonho, porque regulação fundiária é cidadania. Obrigado mais uma vez, Nil. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!